A primeira vez que eu ativo o arquétipo da lâmpada mágica. Nossa, foi a primeira vez que eu ativei esse arquétipo. Tá com alguns dias e eu decidi trazer aqui para o canal a experiência que eu tive, porque aconteceram coisas de certa maneira mágicas, né? É bem interessante esse arquétipo, gente. Deixa eu contar para vocês aqui. Eu ativei alguns dias atrás, tá? O arquétipo da lâmpada mágica. Coloquei na telinha aqui do meu celular, né? Essa é uma das formas que eu faço a ativação dos arquétipos. Estava junto, né? Eu montei aí uma tela com mais dois arquétipos, né? E o arquétipo da lâmpada mágica. Eu vou atribuir as observações que eu fiz ao arquétipo da lâmpada mágica, porque ao observar os acontecimentos, eu vi ligação com o arquétipo da lâmpada, tá? Não tão assim ligados aos outros dois arquétipos que estavam juntos. Então, muito bem, prazer, eu sou Rita Rodrigues, seja bem-vindo aqui ao canal. Se esse conteúdo faz sentido para você, fica por aqui, se inscreve no canal e assiste a todos os vídeos que tem disponível aqui. Muito bem, vamos lá. Algumas situações eu até dei uma anotada aqui no meu caderno, né, para mim não esquecer. Eu vou colocar aqui no vídeo, né, eu anotei e observei 5 situações que aconteceram com o arquétipo da lâmpada mágica. Não vou me aprofundar muito, vou apenas relatar um pouco de cada. Primeiro, a primeira observação que eu fiz, a sorte. Eu participei de alguns sorteios, acredito que com quase todo mundo seja assim, né? A gente se inscreve aí em sorteios da vida, né? Tipo aquelas coisas de mercado, aqueles sorteios assim mais bobinhos de certa maneira. Mas a gente se inscreve às vezes tanto no automático, né? Às vezes já com aquela sensação de tipo assim, quantas vezes eu escutei, né? Eu nem ganho mesmo. Ah, isso aí, eu nem tenho sorte, né? E o interessante foi que passou, eu estava no meu trabalho, e aí passou uma pessoa com umas rifas, né? E era para ajudar, tá? Um grupo de capoeira aqui na cidade. E aí os meninos vão participar de uma competição fora do Brasil e a gente está vendendo esses pontos, essas rifas para poder ajudar nos custos. Beleza, comprei uns pontinhos ali, mas de maneira bem natural, nem me peguei a isso, né? Eu falei, tá bom, beleza, ajudei, né? Deixei, soltei, como a gente fala. E o que aconteceu? Eu não ganhei o sorteio, ganhei um prêmio do sorteio, tá? Só que aconteceu uma coisa interessante, e aí eu quero trazer aqui também. Eu não consegui buscar o meu prêmio, tá? Eu tentei ir algumas vezes, 2 vezes para falar a verdade, lá no local retirar o meu prêmio, que seria um instrumento musical referente ali a capoeira, né? E aí chegou um dia que eu peguei e falei assim, quer saber de uma coisa? Vou deixar esse prêmio, porque eles podem usar para outra coisa, certo? E foi o que eu fiz, soltei. E aí é interessante que eu fiz a ligação com outro acontecimento. Ó, a segunda situação que eu anotei foi a seguinte: a minha filha, não, eu vou passar aqui para a terceira porque a terceira faz a conexão. Esse microfone que eu estou usando aqui, eu comprei ele recentemente, tentando melhorar, né, essa questão audiovisual aqui para os vídeos do canal. E aí eu fui lá na Amazon, entrei, comprei, selecionei. Só que o microfone que eu queria era aquele modelo moeda, né? O redondinho para botar aqui e tal. Ainda vou comprar mais na frente. E aí o que acontece? Me veio esse. Vocês estão vendo? E eu já usava um parecido com esse, só que o som desse aqui parece ser melhor. E aí, quando chegou, eu falei, nossa, não era o que eu queria. Fiquei um pouco decepcionada, né? Eu falei, não era o que eu queria, veio errado. E vou falar para vocês. Eu acho que de todo esse tempo que eu compro pela internet, essa foi a primeira vez que eu lembre, juro para vocês, que eu lembre, foi a primeira vez que algo veio trocado ou errado, entendeu? E aí eu fui lá no site da Amazon, entrei em contato com o fabricante, né, aqui, com a pessoa que forneceu o microfone e falei, olha, veio um modelo, o microfone chegou, porém não é o modelo que estava lá divulgado, e estava divulgado aquele modelo moeda. Aí a pessoa me respondeu, nossa, e tal, que coisa, né? Então tá, vamos fazer a troca? Vamos. Eu falei, então manda as informações, porque eu nem sabia, tanto é que isso não havia acontecido ainda comigo, que eu nem sei por onde que começava para fazer essa devolução, essa troca, tudo e tal. E aí, passou alguns dias, a pessoa vai
e fala para mim assim, olha, a gente não vai fazer a troca. Eu falei, tá. Na mesma mensagem a pessoa falou assim, olha, a gente não vai fazer a troca, você pode ficar com o microfone e a gente está fazendo a devolução do valor. Gente, como que pode? Eu praticamente ganhei um microfone. Eu ganhei um microfone. E se eu falar para vocês que o valor é semelhante ao valor que eu paguei de rifa ali no sorteio? Isso me chamou muita atenção, tá? E eu liguei ao arquétipo da lâmpada mágica, porque ela tem um conceito muito interessante, o arquétipo da lâmpada mágica, quando a gente pensa, né? A gente atribui ao arquétipo da lâmpada mágica essa questão mais mística, essa questão da sorte. Olha só, você encontrar uma lâmpada mágica e dentro dela tem desejos. Ou seja, é bem interessante a gente fazer essa ligação. Dentro de nós também há desejos, né? Nós, metaforicamente, seríamos essa lâmpada mágica. E quem seria o gênio? O gênio seria a nossa consciência. A lâmpada mágica é um arquétipo que traz para nós essa expansão também de que nós também temos este poder de manipular, né, as energias ao nosso favor. E me veio a consciência dessa maneira. Lá no sorteio que eu ganhei, é interessante como o universo ele é em fluxo, né? Então assim, tá, eu ganhei. Não consegui pegar o prêmio, soltei. E o que aconteceu depois? Eu comprei um microfone, paguei por ele tudo certinho, a expectativa era uma, chegou outra. Mas no movimento ali de troca, as pessoas soltaram também, eles também soltaram, de certa maneira. E aí esse fluxo aconteceu, né? Eu devolvi lá e aqui eu ganhei, de certa maneira, né? Eu ganhei o microfone. Eu ganhei, porque logo depois foi feito o reembolso do valor e o microfone está comigo, certo? Legal, né? Eu gostei disso. E observar isso, observar que a gente tem sorte, a gente é sortudo. Só que a gente tem às vezes, uma concepção da palavra sorte errada, né? Porque a gente atribui sorte à vida fácil, a coisas fáceis, né? E a gente atribui a facilidade a coisas ilegais. E não é assim. Você ter sorte, você se considerar uma pessoa sortuda, uma mulher de sorte, não diminui o seu valor, não diminui o teu esforço e disciplina para conseguir as coisas, teu foco, a tua disciplina. E você permanece sendo uma pessoa de sorte, porque a sorte, afinal, é a oportunidade que se encontra, ó, com a minha preparação. Eu estou preparada para aquilo e a sorte acontece porque há um encontro da minha preparação com a oportunidade. Eu acredito dessa maneira, tá? Então vamos lá. Número 3. A terceira situação que aconteceu com o arquétipo da lâmpada mágica foi com a minha filha. E eu estava junto, fazendo a nossa rotina do dia, tinha levado ela para o balé. E aí do balé, filha, vamos no mercado? Vamos. Peguei minha filha e a gente foi no mercado aqui perto de casa. Quando a gente chega, estaciona o carro e tal, e aí desce, que a gente vai entrando no mercado, o que acontece? Ela me acha R$ 20, assim, no chão. Ela falou assim, nesse dia eu tava numa tranquilidade, sabe? Uma presença. Aí eu falei, ela falou assim, mamãe, dinheiro. Eu falei, dinheiro? Eu nem. Aí eu olhei assim e falei, nossa, filha, é verdade, dinheiro. E eu falei assim, pode pegar. Que ela é meio assim, né? Será que eu posso pegar? Não posso? Eu falei, não, filha, pode pegar. Você achou. Nossa, e aí eu lembrei e virei pra ela e falei assim, nossa, filha, como você é uma menina sortuda, né? Como você tem sorte. E eu passei, durante esse período, isso eu observei também, a afirmar isso tanto para mim quanto para ela, sabe? Porque se a gente parar e prestar atenção na nossa vida durante o nosso dia, existe várias situações de sorte. É porque às vezes a gente está tão no automático, tão na correria, que às vezes a gente não observa, mas está o tempo todo acontecendo esse movimento de sorte. Você receber um desconto, você achar um valor, ou às vezes você paga, né, um valor a mais e você acha que foi errado, mas em outro momento você também ganha. A gente não está só perdendo ou ganhando. Existe esse movimento, e isso é interessante de observar. Então vamos lá. Quarta situação que aconteceu com o arquétipo da lâmpada mágica foi olha só, aconteceu a seguinte situação durante esse período. Isso eu fiquei com o arquétipo da lâmpada mágica mais ou menos um mês e meio, tá? Eu fiz a inscrição em um canal aqui no YouTube que eu sigo e é um dos poucos que eu sigo. Acho que sigo uns 10 canais apenas.
E aí eu fiz a assinatura de membro, certo? O valor lá X. E no cartão, né? Coloquei meu cartão, tudo e tal. E aí eu fui olhar. Não, na verdade não foi daqui do membro. Do membro tá ok. Mas foi ao site. A pessoa tem um site, né? E eu fui lá no site. E escrevi para poder ter acesso aos cursos e conteúdos. E aí veio. Eu fui abrir meu e-mail, e isso não é tão assim recorrente de eu estar observando, nossa, cartão. Depois eu até fiquei ligada nisso. Falei, nossa, tem que prestar mais atenção. Eu fui abrir o meu e-mail e veio duas cobranças, apareceu lá, né? Débito de tal valor, de tal assinatura. Aí eu, beleza. Aí, 3 dias depois veio de novo. Eu falei, opa, tem alguma coisa errada, né? Duas vezes o mesmo valor para a mesma situação. E aí eu entrei em contato, falei, olha, eu gostaria que fosse visto isso assim, né, que aconteceu e tal, veio dois valores descontados no meu cartão e, né, por uma assinatura. E a pessoa responsável foi lá, viu e falou, nossa, Rita, é verdade, veio desconto duplicado, nós não entendemos, não sabemos o porquê. E aí foi, a pessoa responsável me fez, né, o reembolso também do valor, como se eu tivesse com duas assinaturas, cancelou uma assinatura e eu fiquei com a minha. Olha isso, né? Eu falei, sorte por quê? Não sorte pelo valor, porque o valor foi ressarcido por um valor que tinha saído, de certa maneira, né? Mas o que eu falo, da sorte de perceber, de ver a situação, de entrar em contato de maneira favorável, sabe? De resolver uma situação de maneira tranquila, sem estresse. Gente, isso é sorte. Isso é habilidade de administrar suas emoções, porque senão você vai lá e, que não sei o que, eu paguei uma assinatura, que vocês são irresponsáveis, parará, parará. E isso não gera nada na outra pessoa. Isso vai gerar apenas em mim. O meu corpo vai entrar em estresse, vai entrar em colapso por causa de uma coisa que pode ser resolvida. E foi o que aconteceu, tá? A resolução daquilo de maneira tranquila. Ok, Rita, vimos que tem um erro e tá tudo certo, cancelou, devolveu. Ok. Não é interessante? Então vamos lá. Nossa quinta e última situação com o arquétipo da lâmpada mágica, na minha experiência, foi a realização de um desejo. Deixei essa para o final porque eu achei muito boa. Eu vim prestar atenção nisso por esses dias. Há muito tempo eu tinha o desejo de praticar o yoga. Mas nós sabemos que o yoga é uma prática, de certa maneira, terapêutica, entra até na questão espiritual aí, porém, ela tem um valor, né, mais elevado. Então, durante muito tempo aqui da minha vida, eu fiz a musculação e continuo fazendo a musculação. Mas eu tinha aquele desejo e eu comecei a pensar nisso. Eu até recortei uma imagem de uma pessoa fazendo yoga e aquilo começou a aparecer recorrente para mim em revistas, no Instagram. O algoritmo começou, talvez, né, a enviar para mim. E aí, na academia que eu faço, já havia começado yoga desde o ano passado, parece que de dezembro, e eu não sabia, eu não estava sabendo. Aquilo chegou até mim, a informação de que estava tendo yoga na academia que eu já fazia musculação, do que eu faço musculação há anos na mesma academia. E eu pensei, e aí me veio o pensamento, Rita, é a oportunidade, você não faz tempo que queria fazer yoga, praticar essa arte diferente, né? Ver como é, sentir o seu corpo de maneira diferente. E eu peguei, por que não? A lâmpada aqui na cabeça veio assim, por que não? Então, quando eu treinei o mês todo, quando a minha mensalidade ali fechou, as meninas, e eu fui na recepção, eu falei, olha, eu quero mudar, né? Eu quero pagar para fazer o yoga. Rita e tal, eu disse, quero. E aí eu comecei o yoga tem 2 semanas, 2, 3 semanas, e está sendo desafiador. A palavra é essa. Porque é uma prática totalmente diferente da que eu vim praticando há anos, que é a musculação. Mas era uma coisa que há muito tempo eu desejava ter essa experiência pela questão corporal, pela questão da minha feminilidade que eu venho desenvolvendo, eu venho permitindo que ela se expresse de uma maneira melhor.
essa questão de cabelo, essa questão da imagem, tudo isso eu venho trabalhando em mim, permitindo que isso aflore, esse movimento da comunicação mesmo que eu estou fazendo nos vídeos. Então, assim, o yoga era um desejo que já no meu coração, né, de eu poder ter essa oportunidade. E o que aconteceu essa última semana? Eu precisei mudar de horário e a professora falou, Rita, nessa turma do horário que você conseguir, só vai ter você. Eu falei, maravilhoso! Maravilhoso, eu tenho a prof só pra mim. Essa última semana eu tive a prof só pra mim, não sei daqui pra frente. Mas foi isso. Esse período que eu fiquei com o arquétipo da lâmpada mágica, e ele, na verdade, não foi nem o principal arquétipo assim que eu ativei, sabe? É que eu procurei o arquétipo, os dois outros arquétipos, eu procurei na internet no Pinterest, e aí a imagem que veio com duas lâmpadas mágicas assim no canto. E eu peguei e falei, mal não faz, né? O arquétipo da lâmpada mágica, eu pensei comigo, só deve trazer benefícios. E foi o que aconteceu. Foi o que eu percebi na minha experiência. Essas 5 situações aconteceram. Eu atribuo ao arquétipo da lâmpada mágica, mas talvez mais assim a consciência de perceber as situações, sabe? De observar e falar, a sorte acontece várias vezes. Nós às vezes aqui não estamos atentos, né? Quantas vezes a gente acha, minha filha acha, às vezes outra moedinha, 50 centavos, 25 centavos, esses dias ela achou na porta da escola. E por causa do valor, a gente menospreza essas situações. Mas não, às vezes um desconto, você foi comprar, por exemplo, final do ano, comprei material escolar dela, ia dar X valor, aí vem desconto e tal, poxa, que bacana. Então essas situações de sorte acontecem. A gente precisa treinar o nosso olhar, é bom, né? Vamos treinar o olhar para ver as situações de sorte na nossa vida. Eu tenho sorte, você tem sorte, temos sim essa energia de sorte. A gente precisa colocar o foco, né? A nossa a nossa parte nisso, para que as coisas aconteçam na nossa vida, é colocar o foco. Eu quero foco, né, nas coisas boas. Então, é isso. Espero que vocês tenham se conectado com essa energia do arquétipo da lâmpada mágica. Façam a ativação, né? Experimentem, vejam o que acontece e tragam aqui se você já ativou esse arquétipo, tá? No primeiro comentário fixado, eu vou deixar o meu contato e algumas informações. Então, até o próximo vídeo.